Propósito no deserto. O deserto de Sara. Sara nunca imaginou que sua vida pudesse desmoronar tão rapidamente. Em apenas 6 meses, perdeu o emprego que tanto amava. Viu seu casamento de 15 anos naufragar em meio a traições silenciosas e precisou deixar a casa onde construíra memórias com suas 2 filhas. Agora, aos 42 anos, morava num apartamento pequeno e enfrentava noites de insônia, questionando a Deus onde estava sua bondade. "Por que eu, Senhor?" Ela clamava nas madrugadas, enrolada num cobertor fino, enquanto as contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha. Sara sempre fora uma mulher de fé. Cresceu na igreja, serviu com dedicação, ensinava na escola bíblica infantil. Mas agora, o silêncio de Deus parecia ensurdecedor. As orações pareciam bater no teto e voltar vazias. Era como estar num deserto onde nem mesmo o eco de sua voz lhe fazia companhia. As filhas, Ana de 12 anos e Júlia de 9, percebiam a angústia da mãe, mesmo quando ela tentava esconder por trás de sorrisos forçados. "Mamãe, está tudo bem?" perguntava a pequena Júlia, com seus olhos grandes cheios de preocupação. "Está sim, minha filha. Deus está cuidando de nós", respondia Sara. Mas por dentro, duvidava de suas próprias palavras. Como explicar às meninas que o pão de cada dia agora dependia de bicos eventuais e da ajuda de familiares? Uma manhã, enquanto vasculhava a Bíblia em busca de algum consolo, Sara se deparou com Deuteronômio 8:2. Leu e releu aquele versículo. "E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração." As palavras pareciam saltar da página. Deserto, provar, coração. Será que Deus estava realmente com ela naquele vale sombrio ou havia-a abandonado? Naquela tarde, Sara recebeu a ligação de uma antiga colega de trabalho oferecendo um trabalho temporário. Não era muito, mas seria o suficiente para pagar o aluguel daquele mês. Enquanto agradecia ao telefone, lágrimas escorriam por seu rosto. Talvez, apenas talvez, Deus não tivesse se esquecido dela. Talvez o deserto não fosse o fim, mas o começo de algo que ela ainda não conseguia enxergar. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Sara dormiu em paz, com o versículo ecoando em seu coração como uma promessa. Deus a estava guiando, mesmo no deserto. Os dias seguintes trouxeram pequenos sinais da providência divina. Uma vizinha apareceu com uma cesta de alimentos. Um anônimo pagou a conta de luz que estava atrasada. As meninas ganharam uniformes escolares de uma família da igreja. Eram migalhas para alguns, mas para Sara eram sinais claros de que ela não estava sozinha. O deserto continuava árido, mas agora ela começava a perceber pegadas ao seu lado, pegadas de alguém que caminhava com ela, mesmo quando ela não conseguia ver. Sara começou a anotar num caderno cada pequena bênção, cada provisão inesperada. Maná do dia, ela chamava. Assim como o povo de Israel no deserto recebia o maná fresco a cada manhã. Ela aprendeu a buscar a provisão de Deus, um dia de cada vez. Não adiantava se preocupar com o mês seguinte, quando o desafio era viver o hoje com fé. E foi nesse exercício diário de confiança que Sara descobriu algo precioso. A presença de Deus era mais real na escassez do que jamais fora na abundância. As noites de insônia deram lugar a madrugadas de oração. O desespero transformou-se em dependência. E a dependência, curiosamente, trouxe uma paz que Sara nunca experimentara antes. Ela estava no deserto, mas não estava perdida. Estava sendo guiada, moldada, preparada para algo que ainda não compreendia completamente, mas que já começava a vislumbrar no horizonte de sua fé renovada.
O silêncio que ensina 3 meses se passaram desde que Sara começara a enxergar o deserto com novos olhos. O trabalho temporário se estendeu por mais algumas semanas, mas eventualmente terminou. Mais uma vez, ela se viu diante da incerteza. Dessa vez, porém, algo era diferente. O medo ainda batia à porta, mas a fé aprendera a responder primeiro. Sara descobriu que o deserto não era apenas um lugar de provação, mas também uma sala de aula onde Deus ensinava lições que não poderiam ser aprendidas em nenhum outro lugar. Foi durante esse período que Sara conheceu o pastor Marcos, um homem de 60 anos que liderava um pequeno grupo de oração na igreja. Ele tinha uma história similar à dela. Havia perdido tudo numa falência empresarial anos atrás e passara por um longo deserto antes de reconstruir sua vida. Sara, ele disse numa dessas reuniões, o deserto tem voz. Você só precisa aprender a ouvi-lo. Deus fala mais alto no silêncio. Aquelas palavras intrigaram Sara. Como o silêncio poderia falar? Como a ausência poderia ensinar? Mas aos poucos, ela começou a entender. No deserto, todas as vozes que antes competiam por sua atenção, o trabalho, as demandas sociais, as distrações do conforto, haviam sido removidas. Agora restava apenas o essencial, ela e Deus. E nesse espaço sagrado de despojamento, ela aprendia a discernir a voz do Pai de forma que nunca conseguira antes. Sara lembrou-se de Jesus. Mateus 4:1 conta que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Até o Filho de Deus passou por ali. Aquilo a confortou profundamente. Se Jesus precisou do deserto, quem era ela para questionar sua própria jornada? E mais, Jesus venceu o inimigo no deserto usando a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, Jesus declarara. Sara decidiu fazer o mesmo. Ela começou a memorizar versículos, colava papéis com promessas bíblicas pela casa, ensinava às filhas que, mesmo sem entender tudo, elas podiam confiar em quem Deus era. Ana, a mais velha, surpreendeu a mãe um dia ao dizer: Mãe, a professora da escola bíblica disse que Deus usa os tempos difíceis para nos fazer mais fortes. Acho que é isso que está acontecendo com a gente. A maturidade daquela criança de 12 anos trouxe lágrimas aos olhos de Sara. Suas filhas também estavam sendo moldadas no deserto. O deserto revelava quem elas realmente eram. Sem as máscaras do sucesso, sem a ilusão do controle, Sara via sua fragilidade com clareza. Mas nessa mesma fragilidade, descobria a força de Deus. Quando ela era fraca, ele era forte. Quando ela não tinha respostas, ele era a resposta. Quando os recursos acabavam, ele se revelava como o provedor. O deserto estava desconstruindo sua autossuficiência e reconstruindo sua identidade como filha amada de um pai fiel. Certa manhã, enquanto lia Isaías 43:19, Sara sentiu algo se mover em seu coração. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Uma coisa nova. Um caminho no deserto, rios no lugar seco. Sara fechou os olhos e deixou aquelas palavras penetrarem fundo. Deus não a estava apenas sustentando no deserto. Ele estava preparando algo novo, algo que ela nem sequer imaginava ser possível. Naquela semana, uma antiga conhecida da escola onde Sara trabalhava entrou em contato. Ela havia aberto uma pequena consultoria educacional e precisava de alguém com a experiência de Sara para ajudá-la. O trabalho seria em home office, com horários flexíveis e um salário digno. Sara mal podia acreditar. Depois de meses procurando algo assim, a oportunidade simplesmente bateu à sua porta. E ela soube, sem sombra de dúvida, que aquilo era Deus,
fazendo um caminho no deserto, exatamente como prometera. Se esta história está tocando seu coração, inscreva-se no canal Fé em Frases Vivas. Aqui você encontrará mais mensagens de esperança, fé e transformação para fortalecer sua jornada espiritual. Não enfrente seu deserto sozinho, junte-se à nossa comunidade de fé. A transformação no fogo. O novo trabalho trouxe alívio financeiro, mas Sara logo percebeu que o deserto não havia terminado, ele apenas mudara de forma. Agora, o deserto era interno. As feridas do casamento desfeito, a dor da rejeição, o medo do futuro, tudo isso ainda estava lá, como espinhos cravados em sua alma. Sara aprendeu que nem todo deserto é externo. Alguns dos mais áridos são aqueles que carregamos dentro de nós. Foi numa sessão de aconselhamento com a psicóloga cristã, indicada pela igreja, que Sara finalmente confrontou sua raiva. "Estou com raiva de Deus", ela confessou, as palavras saindo num sussurro carregado de culpa. "Sei que não deveria estar, mas estou. Não entendo por que ele permitiu tudo isso." A psicóloga, a doutora Helena, sorriu com compaixão. "Sara, Deus é grande o suficiente para lidar com sua raiva. Ele prefere sua honestidade à sua religiosidade." Aquela permissão para ser real mudou tudo. Sara começou a derramar seu coração diante de Deus, sem filtros, sem tentar parecer espiritualmente madura. Ela clamava, questionava, chorava e, às vezes, até gritava em suas orações. E o surpreendente era que, quanto mais honesta ela se tornava, mais perto de Deus se sentia. Ele não fugia de suas emoções. Ele as recebia com ternura e as transformava lentamente, como um oleiro que não tem pressa com o barro em suas mãos. O pastor Marcos compartilhou com ela uma verdade libertadora. "Sara, o deserto não é castigo, é purificação. Deus está removendo de você tudo aquilo que não é essencial, tudo aquilo que pode ser abalado, para que permaneça apenas o que é eterno. Ele está refinando seu ouro." Sara pensou em todas as coisas que havia perdido: o emprego prestigiado, o casamento que parecia perfeito, a casa confortável, a segurança financeira. Tudo isso podia ser tirado, mas sua fé, seu relacionamento com Deus, sua identidade como filha amada, isso ninguém poderia roubar. As filhas também estavam sendo transformadas. Ana desenvolveu uma vida de oração impressionante para sua idade. Júlia memorizava versículos e os recitava quando a família enfrentava dificuldades. Elas aprenderam a ver os milagres pequenos do dia a dia, uma promoção no supermercado bem quando precisavam, um convite para almoço que economizava a comida da semana, um abraço de alguém na hora exata em que mais precisavam. O deserto estava ensinando aquelas meninas uma fé prática e genuína que muitos adultos nunca desenvolvem. Sara começou a perceber mudanças sutis, mas profundas em seu caráter. Ela era mais paciente agora, menos ansiosa em controlar, mais disposta a esperar no tempo de Deus. A mulher que entrou no deserto desesperada e quebrada estava sendo transformada numa mulher de fé inabalável, não porque tinha todas as respostas, mas porque conhecia aquele que tinha. O deserto estava fazendo sua obra mais importante, não apenas mudando as circunstâncias de Sara, mas mudando Sara por dentro. Uma tarde, folheando seu diário de maná do dia, Sara ficou impressionada. Página após página registravam a fidelidade de Deus. Nem um único dia faltara provisão. Nem uma única necessidade deixara de ser atendida. As provisões vinham de formas inesperadas, muitas vezes no último momento, mas sempre vinham. Deus estava ensinando Sara que ele era confiável, que sua palavra não falhava, que suas promessas permaneciam firmes, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. Ela lembrou-se do povo de Israel no deserto.
40 anos pareciam uma eternidade de sofrimento, mas Deus tinha um propósito. Ele estava formando uma nação, ensinando um povo a depender dele, preparando-os para conquistar a terra prometida. Deuteronômio 8:2 agora. Fazia total sentido. Deus não desperdiçava o deserto. Ele o usava como ferramenta de ensino. E Sara estava aprendendo as lições mais valiosas de sua vida, naquele lugar árido que ela tanto tentara evitar, mas que agora reconhecia como presente disfarçado de Deus. Naquela noite, Sara escreveu em seu diário: "Hoje completam 9 meses desde que entrei no deserto. Não sei quando vou sair dele, mas uma coisa eu sei: não sou mais a mesma pessoa. O deserto está me matando e me fazendo nascer ao mesmo tempo, e eu escolho confiar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando eu não entendo." Rios no lugar seco. 1 ano após o início de sua jornada no deserto, Sara estava irreconhecível. Não fisicamente, mas espiritualmente. A consultoria educacional onde trabalhava prosperava, e ela recebera uma proposta para a sociedade. As finanças estavam estáveis, as meninas se adaptaram bem à nova vida, mas o mais importante era que Sara desenvolvera uma intimidade com Deus que não teria sido possível sem o deserto. Ela aprendera a língua do silêncio, a linguagem da dependência, o vocabulário da fé. Foi nesse período que Sara sentiu um chamado crescente em seu coração. Durante seus piores momentos no deserto, várias mulheres da igreja a apoiaram com palavras, orações e gestos práticos. Agora, ela queria fazer o mesmo por outras mulheres que estivessem atravessando desertos similares. Conversou com o pastor Marcos sobre criar um grupo de apoio para mulheres em crise. "Meu deserto precisa ter propósito", ela disse. "Não posso desperdiçar tudo o que aprendi." O pastor se emocionou com a ideia e a encorajou. "Sara, isso é exatamente o que Deus faz. Ele nos leva ao deserto não apenas para nos transformar, mas para nos capacitar a ajudar outros que virão depois de nós. Você está vivendo 2 Coríntios 1:4. Para que possamos consolar os que estiverem em alguma angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus." O grupo começou pequeno, com apenas 5 mulheres, reunidas na sala modesta do apartamento de Sara. Cada uma trazia sua história de dor: divórcio, desemprego, doenças graves, perdas irreparáveis. Sara compartilhou sua jornada com vulnerabilidade, mostrando seu diário de maná do dia, lendo os versículos que a sustentaram, contando sobre as noites em que quase desistiu, mas Deus a segurou. As mulheres choraram, oraram juntas e encontraram esperança umas nas outras. Aos poucos, o grupo cresceu. 10 mulheres, depois 15, depois 20. Histórias de transformação começaram a surgir. Mulheres encontravam empregos depois de meses de busca. Casamentos à beira do abismo eram restaurados. Vícios eram quebrados. Doenças recebiam cura ou graça para suportar. E em cada testemunho, Sara via o reflexo de sua própria história. Deus estava fazendo rios no lugar seco, não apenas na vida dela, mas através dela na vida de outras mulheres. Ana e Júlia se tornaram parte ativa do ministério. Ana ajudava a organizar as reuniões e a enviar mensagens de encorajamento para as mulheres durante a semana. Júlia desenhava cartões com versículos para presentear cada participante. As meninas viram em primeira mão como Deus transforma desertos em jardins, e essa visão moldou sua fé de maneira indelével. Elas aprenderam que o sofrimento não é desperdiçado quando é entregue nas mãos de Deus. Um dia, uma mulher nova chegou ao grupo completamente destruída. Seu nome era Beatriz, e sua história era assustadoramente parecida com a de Sara de 1 ano atrás. Casamento desfeito, emprego perdido, filhos pequenos para cuidar, fé abalada. Sara a abraçou e sussurrou:
Você não está sozinha. Eu sei exatamente como você se sente, e estou aqui para te dizer que Deus não te abandonou. Ele está com você no deserto, e esse deserto tem propósito. Beatriz chorou nos braços de Sara, encontrando conforto nas palavras de alguém que já havia percorrido aquele caminho e sobrevivido. Nas semanas seguintes, Sara caminhou com Beatriz através das mesmas etapas que ela própria percorrera. O questionamento, a raiva, a entrega, a dependência, a transformação. E ao fazer isso, Sara descobriu algo extraordinário. Ajudar Beatriz a atravessar o deserto completava a própria cura de Sara. Seu propósito estava sendo revelado. Ela era uma guia no deserto, alguém que conhecia o caminho porque já o trilhara. Isaías 43:19 se tornara o versículo do grupo. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Elas cantavam, oravam e declaravam aquela promessa sobre suas vidas. E semana após semana testemunhavam o cumprimento daquela palavra. Deus realmente estava fazendo coisas novas. Ele realmente estava abrindo caminhos onde não havia trilha. Ele realmente estava fazendo rios correrem em lugares secos. Sara olhava para trás e se maravilhava. O que começara como a pior fase de sua vida se transformara na temporada de maior crescimento espiritual. O deserto que ela tentara evitar a todo custo era exatamente onde Deus queria levá-la. Ali, ele a despiu de suas falsas seguranças, revelou suas fragilidades e então a reconstruiu sobre o fundamento inabalável de sua fidelidade. E agora, fortalecida e transformada, Sara podia estender a mão para outras mulheres e dizer com convicção: há propósito no seu deserto. Da promessa à terra prometida. 18 meses após entrar no deserto, Sara finalmente compreendeu a completude da jornada. O propósito não era apenas sobreviver ao deserto, mas ser completamente transformada por ele. Não era apenas aprender sobre Deus, mas conhecê-lo intimamente. Não era apenas receber bênçãos, mas tornar-se uma bênção. O deserto revelara sua verdadeira vocação: ser uma mulher que carrega esperança para aqueles que atravessam suas próprias terras áridas. A sociedade na consultoria educacional prosperou além das expectativas. Sara não apenas recuperou sua estabilidade financeira, mas alcançou um patamar que nunca havia imaginado antes. Ela comprou uma casa nova, não luxuosa, mas confortável e cheia de significado. Na parede da sala, pendurou um quadro com Isaías 43:19 emoldurado. Cada cômodo daquela casa contava a história de uma fé que venceu o deserto. As meninas cresceram em maturidade espiritual de forma impressionante. Ana, agora com 14 anos, liderava um grupo de jovens na igreja e compartilhava testemunhos sobre como Deus sustentara sua família no deserto. Júlia, com 11 anos, escrevia poesias sobre fé e desenhava ilustrações bíblicas que tocavam o coração de adultos. Aquelas meninas eram evidência viva de que Deus não apenas restaura o que foi perdido, Ele dá muito mais do que foi tirado. O grupo de mulheres se multiplicou em células espalhadas pela cidade. Sara treinava líderes que, por sua vez, abriam novos grupos. Centenas de mulheres agora encontravam apoio, oração e esperança através daquela rede de amor criada por alguém que conhecia a dor do deserto. Sara escreveu um pequeno livro contando sua história, com o título Propósito no Deserto. Ela não queria fama, queria que outras mulheres soubessem que não estavam sozinhas e que o deserto tinha um fim. Um dia, Sara recebeu uma ligação que a surpreendeu. Era seu ex-marido, Ricardo. Ele havia acompanhado de longe a transformação de Sara através de conhecidos em comum e queria conversar. No encontro, ele pediu perdão pelas traições e pela forma como destruíra a família.
Sara, que havia passado meses trabalhando o perdão em terapia e oração, conseguiu olhá-lo nos olhos e dizer: "Eu te perdoo e agradeço a Deus por tudo o que aconteceu, porque me levou a um lugar onde encontrei meu verdadeiro propósito." Ricardo ficou desconcertado. Como alguém poderia agradecer por tanto sofrimento? Mas Sara explicou: "O deserto não foi castigo, Ricardo. Foi preparação. Deus usou cada lágrima, cada noite de insônia, cada conta atrasada, cada medo para me moldar. Hoje eu conheço a Deus de uma forma que nunca conheceria se tudo tivesse permanecido confortável. O deserto me deu algo que nenhuma estabilidade poderia dar, uma fé inabalável." Aquela conversa plantou uma semente no coração de Ricardo. Meses depois, ele começou a frequentar a igreja e iniciou seu próprio processo de cura e restauração. Sara não voltou para ele. Aquele capítulo estava encerrado, mas ela pôde testemunhar a graça transformadora de Deus, alcançando até mesmo aquele que lhe causara tanta dor. O propósito do deserto era maior do que ela imaginara. Não era apenas sobre sua transformação, mas sobre como essa transformação poderia impactar todos ao seu redor. Sara frequentemente voltava ao seu diário de maná do dia e relia as entradas dos primeiros meses no deserto. As páginas manchadas de lágrimas, as palavras desesperadas, os clamores por socorro, e então via a progressão. As pequenas vitórias, os milagres cotidianos, a fé crescendo, a esperança renascendo. Aquele diário era um testemunho tangível da fidelidade de Deus. Era a prova de que ele nunca a abandonara, mesmo quando ela sentira que sim. Certo domingo, o pastor Marcos convidou Sara para compartilhar seu testemunho na igreja. Diante de centenas de pessoas, ela contou sua história com lágrimas de gratidão. Falou sobre a dor, mas também sobre a provisão, sobre o desespero, mas também sobre a transformação, sobre o deserto, mas também sobre a terra prometida. E concluiu com palavras que ficaram gravadas no coração de muitos. O deserto não é o fim da história de Deus para você. É apenas o meio. Confie no processo, porque o Deus que te levou ao deserto é o mesmo que vai te levar para fora dele. E quando você sair, não será a mesma pessoa. Você será mais forte, mais sábia e muito mais consciente de quão grande é a fidelidade do nosso Deus. Naquela noite, dezenas de pessoas procuraram Sara, querendo contar suas próprias histórias de deserto. Ela ouviu cada uma com atenção e ofereceu a mesma esperança que um dia recebera. Há propósito no seu deserto. Deus não desperdiça nada. Cada lágrima tem significado. Cada provação tem propósito. Continue caminhando porque a terra prometida está mais perto do que você imagina. Sara olhou para Ana e Júlia, sentadas entre a congregação, e seu coração transbordou de gratidão. O deserto não destruíra sua família, a refinara, não roubara sua fé, a aprofundara, não a deixara vazia, a enchera de propósito. E agora, firme na terra prometida que Deus preparara para ela, Sara sabia com absoluta certeza: o deserto foi o melhor lugar onde Deus poderia tê-la levado, porque foi lá que ela encontrou não apenas provisão, mas presença. Não apenas bênçãos, mas o abençoador. Não apenas um milagre, mas o Deus dos milagres. Se esta história fortaleceu sua fé e você deseja continuar recebendo mensagens transformadoras como esta, não esqueça de se inscrever no canal Fé em Frases Vivas. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra de esperança e encorajamento. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que há propósito no deserto. Deixe seu amém nos comentários se você crê que Deus está fazendo algo novo em sua vida. Oração poderosa. Propósito no deserto. Pai Celestial, Deus do deserto e da terra prometida, venho diante de Ti, reconhecendo que estou atravessando meu próprio deserto.
Confesso que tenho questionado tua bondade, duvidado de tua presença e me desesperado diante das circunstâncias áridas que me cercam. Mas hoje, pela fé, escolho crer que tu tens propósito para este tempo difícil. Senhor, assim como conduziste teu povo Israel por 40 anos no deserto para ensiná-los a depender de ti, reconheço que estás me ensinando a confiar apenas em tua provisão. Perdoa-me por todas as vezes que busquei segurança em coisas que podem ser tiradas, em vez de construir minha vida sobre o fundamento inabalável de tua palavra. Eu declaro, pela autoridade do nome de Jesus, que este deserto não é meu fim, é meu começo. Não é castigo, é preparação. Não é esquecimento, é atenção especial do céu sobre minha vida. Tu estás me moldando, me refinando, me transformando para algo maior do que posso imaginar. Oro pela provisão diária do meu maná, aquela graça fresca que preciso para viver um dia de cada vez. Ajuda-me a não me preocupar com o amanhã, mas a confiar que, assim como cuidaste de mim até aqui, continuarás cuidando. Que eu possa dizer como Jesus: nem só de pão viverei, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor, abre meus olhos para enxergar tua fidelidade nas pequenas coisas. Que eu possa reconhecer tua mão em cada provisão inesperada, em cada porta que se abre, em cada resposta de oração. Dá-me um coração grato mesmo na escassez, porque sei que tua presença vale mais do que qualquer abundância. Declaro sobre minha vida, Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Creio que tu estás fazendo algo novo em mim e através de mim. Onde tudo parece seco, tu farás brotar rios. Onde não há caminho, tu abrirás uma estrada. Peço que uses cada lágrima, cada dor, cada momento de fraqueza para me tornar mais forte na fé. Que este deserto não seja desperdiçado, mas que se torne minha maior escola de dependência de ti. Transforma minha história de dor em testemunho de tua fidelidade, para que eu possa consolar outros que passam pelo mesmo vale. Protege minha família neste tempo difícil. Que meus filhos vejam em mim um exemplo de fé inabalável, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Que eles aprendam desde cedo que tu és fiel e que vale a pena confiar em ti, independentemente das circunstâncias. Senhor, removo de mim toda raiz de amargura, ressentimento e desespero. Escolho perdoar aqueles que me machucaram e entrego a ti toda mágoa. Cura as feridas profundas do meu coração e restaura as áreas quebradas da minha vida. Que eu saia deste deserto não apenas restaurada, mas completamente transformada. Eu creio, Senhor, que este deserto tem fim. Creio que a terra prometida me espera. Creio que os dias de provisão, alegria e realização virão, mas até lá que eu aprenda a valorizar mais tua presença do que tuas bênçãos, que eu busque mais a ti do que aos milagres, que eu deseje mais conhecer-te intimamente do que simplesmente sair do deserto rapidamente. Entrego a ti meus medos, minhas ansiedades, minhas dúvidas. Troco meu desespero por tua paz, minha fraqueza por tua força, minha desesperança por tua promessa. Declaro que sairei deste deserto com um testemunho poderoso da tua fidelidade e usarei minha história para dar esperança a outros que atravessam terras áridas. Em nome de Jesus, o mesmo que venceu o diabo no deserto usando a palavra de Deus, eu vencerei. Em nome daquele que transformou água em vinho, meu deserto será transformado em jardim. Em nome de Jesus, amém.